E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, assiste esse vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. Segue nas redes sociais também, os links estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso, bora logo pro vídeo. Barry Daly Lockaitis nasceu no dia 26 de fevereiro de 1981. Ele era filho de Terry Lockaitis e John Phillips e moravam em Minnesota até a quinta série de Barry, quando eles se mudaram então para o estado de Washington. Ele era filho único do casal, porém a Joan tinha um filho de um outro casamento, e durante a sua infância eles se mudaram algumas vezes, até finalmente se firmarem em Washington. Já no estado, a família passou a morar em Moses Lake e seus pais criaram então uma lanchonete. O casal Joan e Terry, eles não se davam bem, eles brigavam bastante, tinham muitos problemas com o dinheiro, o Terry inclusive ele bebia muito, e o Barry cresceu presenciando tudo aquilo. A Joan sofria de depressão e o Barry então ficava muito preocupado com as ofensas que a mãe recebia do pai. Inclusive ela teria tentado acabar com sua própria vida várias vezes durante a infância do filho. Em 1996, o casal se separou quando a Joan alegou que o Terry a atraía e que ela não aguentava mais passar por tudo aquilo. O Barry sempre foi visto como um garoto muito inteligente, ele inclusive tinha muitos amigos durante a escola primária, ele era membro do clube de xadrez, mas conforme ele foi crescendo, sua vida foi mudando drasticamente falando. Ele começou a sofrer muito bullying na escola, apanhava constantemente, era colocado em vasos sanitários, coisas do tipo. Inclusive é dito que por conta dessas sessões de bullying que ele recebia, todas essas agressões que ele sofria, ele passou até a parar de usar shorts, porque ele tinha muitos hematomas na perna e ele não gostava de mostrá-los. Tudo isso aconteceu principalmente quando ele estudava na Frontier Middle School. Lá, aos poucos, ele deixou de ter amigos, ele não socializava muito, era realmente poucas pessoas que ele conversava. Em casa, ele não falava com mais ninguém, almoçava, jantava no quarto, não saía da frente do computador, e nessa mesma época ele foi diagnosticado com TDAH, hiperatividade e depressão. Então, por conta disso, ele começou a tomar remédio. Ele tomava remédios controlados e principalmente Ritalina. Na oitava série, o Barry começou a fantasiar como seria se ele fizesse uma matança. Ele inclusive chegou a conversar com alguns de seus poucos amigos falando sobre isso, dizendo que ele odiava as pessoas e cada vez mais as pessoas então se afastavam dele, resultando em um Barry completamente sozinho na nona série. Depressivo e com um ódio muito grande, o Barry criou também uma fixação absurda por armas e começou a escrever diversos poemas sobre assassinatos. Na época, os professores achavam que era tudo normal, coisa de adolescente, e que logo passaria. O pai do Barry, ele tinha muitas armas em casa, e frequentemente ele levava um amigo para casa, onde ele mostrava que ele sabia disparar, mesmo que ele nunca tivesse feito isso. Segundo pessoas que estudavam com ele chegou a perguntar algumas vezes se essas pessoas achavam que mereciam morrer. Isso era, na verdade, uma frase de um filme chamado Assassinos por Natureza, do qual Barry era, assim, praticamente viciado. Ele já tinha assistido várias e várias vezes e ele tinha decorado diversas falas. Na mesma época também, ele começou a ter comentários e pensamentos racistas. Isso porque tinha uma menina da sala dele que ele gostava, e essa garota, ela namorava com um rapaz chamado Manuel Vela. Manuel, ele tinha ali um estilo meio rapper, ele usava roupas largas, bandana, e segundo Barry, isso era coisa de latino, e que latinos eram membros de gangue, e que todos os latinos estavam arruinando o país e o mundo e mereciam morrer. Sabendo de tudo isso que ele falava, Manuel várias vezes arrumou briga com o Barry, ainda mais também por uma questão de ciúme, já que ele sabia que o Barry gostava de sua namorada. O Manuel também era um dos caras mais famosos da escola, então ele tinha muitas pessoas que o seguiam, que eram amigos dele, e o Barry não gostava disso, ele tinha ali até uma certa inveja, já que ele sempre foi rejeitado por todo mundo ali. Em casa, o Barry ainda tinha que lidar com as frustrações da sua mãe, que depois do término do casamento, ela ficou completamente descontrolada, psicologicamente falando, e ela planejava uma forma de matar o seu pai e a sua atual namorada, dizendo que ela sequestraria os dois e manteria os dois ali sob a mira de uma arma, enquanto eles estivessem amarrados, e que no final ela se mataria na frente deles, para fazer os dois então terminar de alguma forma.
alguma coisa bem absurda desse tipo. Inclusive, a própria mãe do Barry teria dito a ele que depois dela fazer isso, era mais fácil ele acabar com a sua própria vida. No dia 2 de fevereiro de 1996, por conta do frio, a escola demorou 2 horas para abrir e por conta disso as aulas foram encurtadas e foram colocadas para mais tarde. Naquele dia, o Barry se arrumou colocando uma calça preta, uma blusa preta, botas e chapéu de cowboy, pegou um rifle, um revólver do seu pai, uma pistola que estava no carro da sua mãe, carregou tudo, colocou o revólver nos seus quadris e foi em direção à escola. Ele saiu de casa por volta das 13 horas com o único intuito de se vingar de todo mundo. O Barry chegou na escola como se fosse um pistoleiro vingador e parou na frente da aula de álgebra, onde Manuel estava dentro, inclusive, estudando. Então, o Barry entrou na sala e atirou a queima-roupa, matando o Manuel na hora, com um total de 3 tiros ainda. Nesse momento, então, todo mundo já estava em completo desespero. Outros 2 alunos, inclusive, foram atingidos, que foi o Arnold Fritz e a Natalie Hintz. O Arnold, inclusive, ele levou um tiro no peito e a Natalie levou um tiro no braço. Quando a professora da sala, então a professora Leona Caires, pediu para ele parar com aquilo, ele se virou, apontou a arma diretamente para ela e a matou. Ouvindo os disparos, o professor de ginástica Jonathan Lane entrou na sala e viu o Barry então com a arma apontada para todo mundo. O Jonathan se jogou para baixo da mesa dos professores, onde inclusive estava a professora morta, e o Barry disse que se ele se mexesse, mais alunos sofreriam. Nesse momento, o diretor da escola, que era o Steven Caires, ele era inclusive marido da professora que havia morrido, ele foi até a sala também para saber o que estava acontecendo e viu todo aquele caos, viu sua mulher morta no chão, ficou em completo desespero, mas o Jonathan pediu para que ele não entrasse lá e que ele fosse chamar por ajuda. Em todo esse tempo, o Jonathan conversava com o Barry, tentando acalmá-lo, tentando dizer para ele liberar as crianças, né, tirar todo mundo dali. E em todo esse caos, a Natalie, que havia levado um tiro, ela gritava bastante de dor. E um outro aluno da sala, ele era diabético, então ele começou a passar mal também. E começou a entrar em uma espécie de choque. Então o Barry liberou que esse menino e a Natalie saíssem para pedir ajuda médica. Depois de um tempo, ele deixou também que o Arnold, né, que havia levado o tiro, fosse tirado ali da sala, que ainda então ele estava com vida, porém depois de um tempo ele acabou falecendo. Depois disso, o Barry começou a ler a lista de presença das crianças que estavam no local, e conforme ele falava os nomes, ele ordenava que cada um fosse lá para trás. Os policiais do lado de fora já tentavam de alguma forma argumentar, ligando para ele, negociar qualquer coisa com ele, porém ele já estava ficando, na verdade, bem irritado de estarem interrompendo a contagem dele dos alunos. Vendo uma forma de sair ali do local sem ser pego, o Barry usou então o professor Jonathan como refém, porém no momento que ele foi colocar a arma em sua boca, o Jonathan então conseguiu segurar a arma e imobilizou o Barry, mandando então todos os alunos fugirem e a polícia entrar no local. Segundo os policiais, depois do momento que o Barry foi preso, ele permaneceu o tempo todo bem sarcástico, bem calmo, como se nada tivesse acontecido. Já preso, ele chegou a assinar um papel renunciando todos os seus direitos. De primeira, ele não quis falar com seu pai, não quis falar com o advogado, nem nada do tipo. Ele admitiu tudo o que ele havia feito, foi encaminhado até a cela, onde ele simplesmente deitou, virou pro lado e dormiu. Muitas pessoas se revoltaram contra o Barry e contra sua família, chegaram inclusive até a invadir a casa do pai dele, destruindo tudo que havia por lá. Inclusive, a família nunca se recuperou e eles declararam falência pouco tempo depois. Depois de preso, a defesa do Barry alegava que ele tinha algum distúrbio psicológico que pudesse então justificar aquilo. Eles chamaram inclusive um psiquiatra que o diagnosticou com um transtorno distímico, que é um transtorno mental e comportamental, e também um tipo de depressão, que também ele já havia sido diagnosticado antes, e como eu disse, ele fazia já uso de tratamento de remédios. Com 15 anos, o tribunal teve que decidir se ele seria julgado como adulto ou como criança. Os promotores do caso, inclusive, alegaram que ele havia tido como influência a música Jeremy, do Pearl Jam, onde no clipe conta a história do Jeremy, que é um jovem que comete suicídio na frente da sala de aula. Porém, na época, com a censura da MTV, a cena do clipe não era mostrada completamente, e as únicas cenas que apareciam eram cenas das crianças cobertas de sangue, o que levava a acreditar que o Jeremy então teria matado essas crianças.
Além disso, também alegaram ter influência de alguns filmes do Stephen King, sendo um deles o filme Rage, onde o protagonista mata 2 professores e faz os alunos da sala de álgebra de reféns. O Barry foi condenado no dia 24 de setembro de 1997 por 2 acusações de assassinato a primeiro grau, uma em segundo grau e uma tentativa de assassinato, além de 16 tentativas de sequestro. Ele recebeu, então, 2 condenações de prisão perpétuas e mais 205 dias de prisão sem possibilidade de condicional. Em 2012, as leis do país mudaram, dizendo que pessoas que haviam sido condenadas à prisão perpétua, sendo menores de 18 anos, teriam que ter um novo julgamento. Então, em 2017, ele foi levado mais uma vez a julgamento, onde ele se desculpou pela primeira vez por tudo que havia feito. Ele inclusive disse que tudo realmente foi fruto de ciúmes, porque ele gostava da menina que era namorada do Manuel, e que ele nunca foi capaz de lidar com essas frustrações. He was good, he was better than I am. He always will be. It was because I was weak. It was because I was stupid. It was because I was jealous. And it's because I felt like I was a good person and other people weren't. Ele disse também que entende que nada que ele diga possa amenizar a dor dos familiares e que aceitaria qualquer que fosse sua condenação. A mãe do aluno que morreu, do Arnold, inclusive, ela chegou a visitar o Barry na prisão 15 anos depois do crime e, segundo ela acredita que realmente ele tenha se arrependido de tudo. O Barry pediu para o juiz também que suspendesse qualquer outra coisa que fizesse as famílias das vítimas ter que encontrá-lo novamente, dizendo que não contestaria nenhuma sentença e que inclusive sabia que se fosse prisão perpétua, ele merecia pagar por aquilo. O Barry permanece preso e hoje ele tem 41 anos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Foi uma sugestão que trouxeram aqui no canal. E se você também tem alguma sugestão, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram, que aos poucos eu vou trazendo aqui pra vocês. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou, segue nas redes sociais. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.